Container refrigerado, você já ouviu falar? Sabe para que é? Será que ele funciona dentro da sua operação? Bom, lá em 2018 eu gravei um vídeo com o título O Segredo das Grandes Empresas, porque de fato as grandes empresas já utilizam container refrigerado na sua operação e você muitas vezes nem sabe disso. E o container refrigerado poderia ser uma solução para o seu negócio. Acabou que naquela época a nossa comunidade ainda era muito pequena. E de um tempo para cá a gente vem crescendo. Inclusive, se você não for inscrito, se inscreve aqui e fortalece a gente. Com esse crescimento, acontece que muitas pessoas vêm pedir alguma dúvida, tem alguma informação ali que ficou faltando naquele vídeo, e por isso que eu resolvi aqui regravar um vídeo com o tema container refrigerado, para explicar tudo que você precisa saber sobre esse tipo de equipamento e entender se ele funciona dentro da sua operação ou não, ok? Lembrando, se você quiser comprar container, seja refrigerado, seja dry, seja o projeto já entregue, pronto, com a chave na mão para você, eu indico a Contan Container. Por quê? Porque lá, além de toda a qualidade, eu dou a credibilidade. Eu estou dizendo para você que lá é o lugar certo de comprar. Se você olhar hoje aí no Reclame Aqui e colocar container, você vai ver uma porrada de gente que perderam seu suado dinheiro por conta de golpe. Infelizmente no nosso ramo tem bastante e eu indico você a ficar longe disso, por isso compra container com a Contan, que lá é o lugar certo. Voltando para o vídeo, o que é o container refrigerado? Bom, vamos entender de novo o contexto de container. Container foi feito para solucionar um problema logístico e levar mercadorias de ponto A a ponto B. Algumas dessas mercadorias precisam de temperatura controlada, seja temperaturas negativas ou até mesmo temperaturas positivas, seja temperaturas quentes ou temperaturas baixas. Só que ela não pode ter variação de temperatura. Por exemplo, o mercado europeu, vocês sabem o quanto eles são rigorosos com consumos de carne. Suponha-se que ele faz uma importação das carnes brasileiras. Essas carnes brasileiras elas têm que ficar numa temperatura X durante todo o período até chegar no seu destino final. E aí que os containers refrigerados entram. São containers em tamanhos padronizados com 7 centímetros de espessura de revestimento feito de poliuretano para garantir que não tenha nenhuma troca de calor ali dentro. E esses containers contam com um maquinário na parte do fundo. Você olhando para a porta, do lado oposto tem um grande maquinário. E esse maquinário, o que temos ali? Nós temos dois motores forçadores, nós temos a condensadora, a evaporadora, o compressor, o keypad, enfim, são vários equipamentos de ponta de tecnologia para que mantenha essa temperatura controlada durante a viagem, sem a necessidade de um técnico estar lá. Por quê? Imagina que eu estou fazendo essa exportação, agora sou o Bruno aqui fazendo uma exportação de carne lá para a Europa. Eu não posso, ou talvez não esteja no meu custo, mandar um técnico para ficar de olho no container para saber se está tudo certo. E ao mesmo tempo a gente está falando de milhões em mercadoria dentro do container. Então estamos falando de um maquinário excelente, de um isolamento térmico excelente. E aí o ponto que eu comentei no vídeo passado é: imagina pegar toda essa tecnologia e colocar dentro da sua operação. Bruno, como assim dentro da minha operação? Eu vou dar um exemplo que está bem recente aqui. A gente vendeu agora essa semana para um cliente que trabalha com batatas fritas. Na verdade, aquelas batatas pré-fritas, pré-assadas, que você coloca na air fry, sabe? E ele me explicou toda a operação para a gente criar alguns conceitos ali para auxiliar ele na produção dele, que seja mais efetivo, mais econômico e mais rápido, para que ele consiga produzir uma quantidade maior. Só para vocês entenderem, eu vou explicar resumidamente o que ele tem que fazer. Primeiro passo, ele tem que selecionar as batatas. Depois, ele tem que fazer os cortes. Depois, ele vai fritar, pré-fritar ali. E depois, ele tem que fazer um choque de temperatura. Tem que ser um choque realmente bem forte do frito para o congelado, para que ele chegue numa densidade, numa crocância, para que realmente tem todo um sistema técnico por trás que precisa ter esse choque térmico e congelar rápido. E para isso eles utilizam dentro dessa produção um equipamento chamado ultracongelador. Se você abrir
um alt tab aí, você vai lá e coloca ultracongelador. Você vai ver o preço desses equipamentos. São equipamentos realmente com valor de investimento bem elevado. E eles precisam fazer o quê? Pegar essa batata que chegou quente e fazer esse choque térmico para que em 1 hora e meia, 40 minutos, ela saia congelada e depois ele vai armazenar essa batata congelada para ir para os mercados e chegar aí na sua mesa, tá? Então vamos lá. Quando ele me trouxe essa demanda, eu falei, cara, você veio para o lugar certo. Até porque, gente, em 2018 eu já falava que as grandes empresas faziam isso. Utilizavam os containers para as suas operações. Se a gente pega toda a tecnologia da importação e exportação e atrela a uma linha de produção como desse cliente, que ele vai precisar de um ultracongelador e depois de um espaço para armazenar, a gente consegue reduzir os custos de investimento dele, aumentar a tecnologia e aumentar também a eficácia disso. No caso dele, o que a gente utilizou? Utilizamos um túnel de congelamento. A gente pega uma câmera de 3 metros de comprimento por 2,45, coloca um maquinário de um lado, outro maquinário do outro. Cada maquinário é aquele troço gigante que eu já falei para vocês. Tem evaporadora, condensadora, tarará. Ele é todo automático, todo tecnológico. E ele tem 15 kVA de potência, assim, é absurdo. Então a gente agrega dois, conversando entre si, a gente faz toda uma adaptação para que eles conversem entre si. E a gente tem 7 metros quadrados de túnel de congelamento. Para que ele receba essa batata frita quente, deu choque, em 1 hora e meia ela está congelada. E aí ele segue para a próxima etapa da linha de produção dele, que é a armazenagem. E já na armazenagem não vai precisar de dois maquinários. Ele comprou um container de 40 pés, que são 12 metros de comprimento, dá mais ou menos 30 metros quadrados. E ele armazena essas batatas depois de pronta, para que depois elas vão para a parte de transporte, cheguem nos mercados e assim por diante. Então, esse é um exemplo de N funções que o container refrigerado pode ser reutilizado. Gente, eu falei da questão do valor, não sei se você pesquisou, mas túnel de congelamento é muito caro. A gente faz aqui um túnel de congelamento a partir de R$55 mil. Ou seja, olha lá, não vai por mim não, olha aí no Google e procura 7 metros quadrados, quanto que é um túnel de congelamento desse porte. E você vai ver que a gente tem no mínimo aí 40% de economia. Então, beleza. Depois que a gente entende essas funções, tanto para batata frita, quanto para a indústria farmacêutica, para mercado que está precisando de um espaço extra, fábrica de gelo. A gente tem um cliente muito famoso nosso, que ele faz aqueles gelos de coco, para você colocar na balada. Enfim, ele começou com 2 containers, hoje tem uma fábrica gigante. Enfim, tem muitas utilidades, desde que você precise de temperatura controlada na sua produção. Quais são as vantagens que eu enxergo, tá? Como boa em relação a uma câmera fria, que seria a opção mais usual hoje em dia. Primeiro de tudo, a mobilidade. Eu não sei o quanto vocês acham que a mobilidade é importante nos dias de hoje, mas eu acredito que mobilidade, você ter uma facilidade de se adaptar, ela é muito importante. E o container refrigerado, ele te dá isso. Você consegue colocar ele em uma área externa, ele pode ir lá fazer a função dele numa área externa. Se amanhã ou depois o seu contrato encerrar, se você por algum motivo precisar mudar de lugar ali na sua operação, você põe em cima do caminhão e leva ele para outro lugar. Outra vantagem que, assim, talvez a disparada que fazem as pessoas comprarem é o custo-benefício. A questão do investimento acaba sendo mais em conta. Terceira, de economia, você consegue economizar bastante, porque ao contrário de uma placa, onde você vai montar ali na câmera fria, você monta as placas isotérmicas para que você tenha a sua câmera fria. Quando você monta, você tem emenda. E quando você tem emenda, ela não necessariamente tem ela não estou desmerecendo quem faz, tá? Eu estou dizendo que, dependendo de quem fizer, essas emendas podem gerar alguma perda de calor, tá? O container ele é inteiriço, então você tem uma vantagem ali em relação à montagem das placas. E se você precisar desmontar, nem preciso dizer, né? Se você pegar um guarda-roupa e levar ele para mudança, o guarda-roupa que vai chegar não vai ser igual ao guarda-roupa que você tinha na sua casa. Então é um outro benefício. E aí a galera pode se perguntar
por questões de não conhecimento sobre o maquinário, sobre a utilização dos containers. Para esse vídeo não ficar tão extenso, eu vou fazer o seguinte, vou deixar aqui na descrição um manual que eu ofereço para os nossos clientes, dizendo sobre questões de especificação técnica, consumo, qual é o cabo que você precisa, qual é o transformador que a gente entrega para a gente conseguir ter a utilização dos containers em 220 trifásico. Vou te explicar tudo ali naquele manual, tem basicamente tudo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou te responder pessoalmente. Eu não terceirizo isso, pelo menos hoje eu não terceirizo isso. Então eu vou te responder qualquer dúvida que você tiver em relação ao container. Para a gente finalizar aqui com chave de ouro, a questão é a seguinte. Existe um mito gigantesco de pessoas que falam que container gasta muito, de pessoas que botam medo. Inclusive, gente, aconteceu, já várias vezes aconteceram isso. Mas as pessoas que têm interesse, por exemplo, você acabou de ver esse vídeo aqui. Aí você vai lá e pergunta para o seu técnico de refrigeração que faz a manutenção das suas câmeras frias se container reefer é bom ou não. Gente, vocês acham que ele vai falar o quê? Se você trabalha e você é um técnico de refrigeração, você provavelmente pode até comentar aqui embaixo. Você vai ter alguma coisa que você já ouviu sobre container. Se você é um desses clientes que perguntam ou já se interessou antes, você já vai ter ouvido falar que é muito gasto, que não tem mão de obra e barará, barará. Só pra gente finalizar, gente, estamos falando de uma tecnologia que movimenta o mundo de importação e exportação. Qualquer mercadoria que vai dentro desses containers. Imagina só se não tivesse manutenção. Imagina se não tivesse técnicos que são experientes nisso. Imagina se não tivesse peça de reposição. Estamos falando de Carrier, de Thermo King, de Starcool, de Daikin, empresas gigantescas. Elas têm sim peça de reposição. Aqui na Contam, por exemplo, nós temos os técnicos para te dar todo o auxílio caso você precise. Nós temos garantia e nós temos o que talvez seja o mais importante, um consumo muito bom para os containers. A gente já chegou a medir, tem equipamentos que eles medem 2, 3 ampere por fase. Se você entende um pouquinho, você sabe o quanto econômico é isso, tá? Só para um contexto geral, eu liguei para alguns clientes e perguntei quanto você gasta pelo container, somente do uso do container. E a galera me passou uma base de R$900 até R$3.000 mais ou menos de gasto mensal para manter um container. Por que essa variação é tão grande? Porque tem o cara que comprou um container e vai deixar armazenado, ou seja, ele vai colocar a mercadoria e vai só abrir uma vez ou outra. Tem o cara que vai abrir todos os dias e tem o cara do túnel de congelamento que coloca 2 maquinários usando todos os dias. Ele congela um, buf, já coloca outro, buf, já coloca outro. Então a troca de calor ela é muito intensa e por isso abre mais a porta, gasta mais energia, ok? Então assim, gente, concluindo aqui, container reefer é um equipamento de ponta. Eu te aconselho a buscar mais sobre isso. Clica aqui embaixo, pode procurar pelo pessoal da Contam, vão te dar assessoria, vão entender se dentro da sua operação funciona ou não. Mas mais que tudo, parem de acreditar em tudo que vocês ouvem. Porque o vendedor de frango vai dizer que o frango é mais saudável do que a carne. E vice-versa. Então estou te trazendo aqui um outro ponto de vista para que você coloque na balança e entenda o que fica melhor na sua operação. Fechou? Não se esqueça de se inscrever. Dúvida, coloca no comentário e até mais.